Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 19. E nós vamos ler a partir do versículo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 12. O texto sagrado diz assim: vieram a ele, a Jesus, alguns fariseus, e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Na NVI essa frase está assim: portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Versículo 7, replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conselho, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Amém. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto, por favor. Pai, nós queremos mais uma vez pedir graça, favor do Senhor, a liderança e o mover do Teu Espírito, para que a verdade da Tua palavra alcance não apenas a razão, a mente, o intelecto, mas para que ela alcance o nosso coração e venha trazendo entendimento espiritual e não só racional. Clamamos que aquilo que o Senhor predeterminou no seu conselho para esse tempo, para essa hora, se cumpra. Clamamos, ó Deus, que a Tua palavra possa não apenas trazer informação aos nossos corações, mas que ela cumpra o propósito para o qual foi enviado. Que ela encontre em nós um lugar de ação e de operação, em nome de Jesus e para a glória do Seu nome, ó Deus. Amém. Se você crê e concorda, diga amém. Aleluia, glória a Jesus. Esse texto onde Jesus aborda a questão do casamento, nós podemos entender algumas coisas. E eu quero que nessa noite você se esforce e concentre-se para que você possa ouvir não apenas parte daquilo que eu vou dizer. Porque eu acho interessante como às vezes as pessoas conseguem ouvir só o que elas querem, ou só a parte que lhes interessa. E às vezes quando você subtrai uma verdade do seu todo, você pode levá-la para um lugar completamente diferente. Eu sei que o desafio que eu tenho para falar do assunto que eu vou falar é muito grande. Algum tempo atrás eu tive uma reunião com toda a liderança, não só da nossa igreja em Curitiba, mas de várias das nossas igrejas e outras ligadas conosco, e juntamos desde os líderes de célula até os pastores, e para conversar sobre o que eu tenho hoje, cerca de uma hora e pouquinho para falar. Eu gastei com eles mais de 5 horas. Então, eu sei o desafio que eu tenho de apresentar isso tudo de forma resumida, formatada. No nosso livro O Propósito da Família, a abordagem desse assunto, eu gastei umas 100 páginas. Então, se você quiser se aprofundar, você, obviamente, depois pode ter acesso a isso. Mas diante do desafio que eu tenho, eu preciso também que você se esforce para olhar não apenas parte
daquilo que eu vou apresentar, para que o que a gente está comunicando não venha de forma nenhuma ser distorcida, em nome de Jesus. Amém? Quando eu olho o que Jesus está falando, eu percebo que ele revela aqui algumas coisas. E eu quero destacar 3 delas. Em primeiro lugar, embora a coisa não venha necessariamente nessa ordem, eu quero apresentar dessa maneira. Nós vemos que Jesus destaca o plano original de Deus. Então, antes que a gente olhe apenas para a exceção que foi dada por Moisés durante a lei para que o divórcio acontecesse, Jesus remete ao plano inicial de Deus. Ele fala também da permissão dada por Moisés durante os dias da lei em relação à questão do divórcio. Mas Jesus também sinaliza qual é a atual condição do casamento. Muitas vezes você vai ver Jesus usando a seguinte frase: ouviste o que foi dito aos antigos. Então ele apela para a lei de Moisés, a palavra de Deus que foi dada. No entanto, Jesus diz, eu porém vos digo. E no momento em que ele diz, eu porém vos digo, ele diz, nós estamos indo para um outro nível. Nós passamos de fase. Nós estamos formatando o entendimento dessas coisas. Então é muito importante, porque eu vejo alguns cristãos muito interessados em utilizar o divórcio a bel prazer, e alguns deles vão direto naquele texto que acha que interessa para defender aquilo que eles querem fazer. Porque algumas pessoas, elas não constroem a sua fé em cima do que a palavra de Deus diz. Elas já decidiram acreditar em algo, então elas precisam achar algum versículo de forma isolada que justifique o que elas decidiram acreditar. Jesus reconhece a exceção dada por Moisés, mas ele termina dizendo, eu porém vos digo. Então eu quero que a gente mexa nesse pacote, e o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é o que Deus uniu, não separe o homem. E eu quero começar falando do que Deus uniu. Eu quero começar falando do casamento, antes de mexer no assunto de divórcio e novo casamento que é abordado no texto. Eu creio que primeiro nós precisamos entender o que é o casamento. Porque tem gente tentando discutir o divórcio ou até o assunto do novo casamento, sem entender o que é o casamento. E essa plataforma errada, esse lugar de compreensão, esse fundamento equivocado do que é o casamento, muitas vezes leva as pessoas a pegarem um outro caminho lá na frente. Eu mencionei ontem que nós vivemos numa cultura que tem aprendido a contornar os problemas em vez de resolvê-los. Muita coisa mudou, querido, de algumas décadas para cá, de uma geração para outra. O número de divórcios e novo casamento está assustador. Mas para mim, o que é assustador, querido, não é o quanto divórcio e novo casamento está acontecendo do lado de fora, no meio dos ímpios, daqueles que não conhecem a Deus. Porque eles, de fato, estão distantes de Deus, da fonte de intervenção, da verdade da palavra, e a gente não poderia esperar muita coisa diferente. No entanto, o que me assusta é que os números de divórcio dentro da igreja, no meio dos evangélicos, está por um fio de se igualar aos números do lado de fora. E não tem, querido, como a gente fazer diferença nesse mundo, discursando uma coisa que a gente não vive. Durante o evoluir ou retroceder da cultura do homem, porque há momentos que a gente diz não está evoluindo, está piorando, nós percebemos que alguns valores vão sendo mudados. Eu quero que você pense em algo. Quando Abraão pede a sua Sara que minta, que fale uma meia-verdade, que também é uma meia-mentira, se identificando só como sua irmã, mas não como sua esposa. Qual era a preocupação de Abraão? Por que Abraão combinou isso com Sara? Ele diz, porque os homens deste lugar vão olhar para você, vão reconhecer que você é uma mulher muito bonita e atraente, e para poder casar com você, eles vão me matar. Eram pessoas que não teriam escrúpulo de cometer um homicídio. Mas mesmo essas pessoas que não tinham escrúpulo de cometer um homicídio, eles respeitavam o casamento. A ponto de dizer, a única forma de pegar essa mulher é matando o marido. A única forma de consegui-lo é matando ele para dissolver esse casamento, para a gente ter alguma possibilidade. Irmãos, o homicídio tem sido considerado por muita gente que estuda o assunto
uma das questões que mais trazem culpa, um dos últimos gatilhos de reserva psicológica e emocional que alguém pode quebrar em relação a romper com todo o protocolo, os valores e os padrões que foram depositados dentro do ser humano. Mas Abraão está dizendo que aquela geração estava disposta a matar, mas não pegar uma mulher casada. Você consegue entender o valor que o casamento já teve um dia? A ponto das pessoas, mesmo as ímpias, dizer, a gente mata, mas não se envolve com a mulher casada. No entanto, ao longo do tempo, esses valores estão sendo diluídos. Infelizmente, em vez de nós como igreja estarmos salgando esse mundo, iluminando e mostrando uma verdade diferente, a gente tem permitido que os padrões do lado de fora é que entrem dentro da igreja. E nós precisamos repensar, queridos, os valores do casamento do ponto de vista de Deus e do prisma de Deus. Mesmo que a geração que a gente está vivendo esteja dando muito mau exemplo, e eu falo isso com muita tristeza, mesmo que muitos pastores e líderes estejam dando mau exemplo com os seus próprios casamentos. Porque a nossa responsabilidade é andar e viver de acordo com aquilo que Deus falou e nos ensinou na sua palavra. Você pode dizer amém? Quando nós lemos aqui Jesus falando o que Deus uniu, isso nos remete forçosamente a reconhecer o casamento como uma união divina. Eu gostaria que você pudesse repetir isso comigo. Diga comigo, o casamento é uma união divina. Se você puder vir para algum vizinho ao seu lado, fala para ele, o casamento é uma união divina. Agora, eu sei que há formas diferentes de olhar para essa afirmação de que o casamento é uma união divina. Infelizmente, eu tenho visto gente usar essa mesma frase de Jesus, que era para levar eu e você a justamente lutar para que a união do matrimônio não seja dissolvida. Eu tenho visto gente distorcer essa frase, quase como se fosse a justificativa para o divórcio. Eu estava com um casal que chegou à nossa igreja, os dois já eram crentes, os dois já tinham sido casados. Os dois estavam separados e agora vieram juntos para a minha igreja querendo se casar. Eu falei, eu quero conversar com vocês, porque eu conheço a vida dos dois. E eu quero que a gente tenha uma conversa. Quando sentamos para conversar, eu falei, eu quero ouvir a história de cada um de vocês, para que eu possa me posicionar e mostrar para vocês o que a palavra de Deus diz e a gente avaliar se vocês podem seguir adiante ou não. No momento em que a exposição começou a ser feita de uma das partes, do porquê do divórcio, a pessoa diz assim, não, é porque a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Eu falei, não foi isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz o que Deus uniu, o homem não separa. Senão qualquer casamento terminou em separação, seria a prova de que Deus é que não uniu. Eu falei, Jesus disse, o que Deus uniu, você, o homem, não pode separar. Aí a pessoa perguntou, mas o que garante que foi Deus que uniu? E eu falei, olha, quando a Bíblia diz que Deus uniu, a Bíblia não está apresentando Deus, querido, como se fosse um cupido, que pega duas pessoas e força as duas pessoas a estarem juntas. Na verdade, querido, eu já vi muita gente dizendo, o nosso casamento foi feito no céu. Eu digo, não, foi feito aqui na terra. Ninguém foi casado no céu, ninguém nasceu predestinado a uma outra pessoa, porque Deus nos deu, querido, o direito de escolha. Nós temos o direito até de escolher se queremos ou não queremos Deus, e nós escolhemos com quem nos casamos. Se o povo está escolhendo direito, é outra questão. Mas nos foi facultado, nos foi dado um direito de escolha. Então, por exemplo, em 1 Coríntios 7:39, o apóstolo Paulo diz assim, a mulher viúva está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Nós vemos que a própria palavra de Deus diz, a pessoa pode casar com quem ela quiser. Deus só restringe o universo da escolha, dizendo tem que ser alguém da mesma fé, tem que ser no Senhor. Em Números 36, nós vemos Deus trazendo uma direção para resolver uma questão. A Bíblia fala de um camarada chamado Zelofeade. Era um dos príncipes da sua tribo e ele tinha, se não me engano, 5 filhas mulheres. Não tinha nenhum filho homem. Na hora de dividir a herança, as filhas vão lá falar com Moisés e diz, olha, não é porque meu pai não teve filho homem que a gente vai ficar fora da divisão. Nós queremos ter o direito na distribuição da herança. Moisés consulta o Senhor diz, elas têm razão. Inclua elas na herança. E elas foram incluídas. Depois,
O resto da tribo vem para Moisés e diz, olha, Deus foi justo em atender as mulheres, mas tem uma questão, se elas se casarem com homens de outra tribo, então a nossa herança vai passar para outra tribo. E o direito delas, como pessoa, não pode prejudicar o nosso direito coletivo como tribo. Como é que nós vamos lidar com isso? Moisés vai de novo ao Senhor, consulta ao Senhor, e o Senhor diz, os chefes das casas paternas têm razão. Se elas se casarem com pessoas de outras tribos, a tribo vai ser prejudicada. Então Deus estabelece um padrão. Elas têm o direito de casar com quem bem parecer aos seus olhos. Se você estiver anotando, isso está em Números 36:6. O Senhor diz, casem-se com quem bem parecer aos seus olhos, contanto que seja na tribo de seus pais. O que Deus faz muitas vezes, querido, é restringir o universo da escolha. Dizer que você não pode ir além desse limite, pegar alguém do lado de fora. Mas do lado de dentro, você escolhe. Da mesma forma, o Novo Testamento sustenta essa visão. Tem que ser alguém do povo de Deus. E eu vejo muita gente, não, pastor, mas eu tenho certeza, é mais as irmãs que brigam por isso do que os irmãos. Eu tenho certeza que ele vai converter depois. Uma pessoa diz para mim, eu até conheci alguém que ganhou o cara para Jesus depois. Eu falei, 95% das que eu conheci não ganharam. Só uns 5%. Eu falei, antes de eu terminar de falar, perdão, ela disse, eu estou disposta a correr o risco. Eu falei, minha filha, o seu problema não é correr o risco. O seu problema é desobedecer uma ordem que te foi dada. Deus não facultou a você o direito de escolher o risco. Ele disse, tem que ser no Senhor. Se não for no Senhor, já está debaixo de desobediência. O problema hoje em dia, querido, é que as pessoas já começam tudo errado, quebrando todo tipo de princípio, e depois resmungando como se Deus não lhes tivesse sido favoráveis. Nós precisamos entender que a frase, o que Deus uniu, é a instituição do casamento que Deus criou. Qualquer pessoa, homem e mulher, que se casem, eles estão entrando numa união divina. Não importa, querido, se o casamento foi feito dentro da igreja, ou me perdoe se você vai chocar, porque o que eu quero é chocar você. Se quem cruzou a cerimônia lá num terreiro foi Pombagira ou Exu Caveira. Se duas pessoas entraram no matrimônio, elas entraram numa união de Deus. Entraram numa cerimônia que pode lhes trazer, obviamente, toda a maldição e repercussão da ação de demônios, mas entraram numa união divina. Quando Jesus está dizendo que Deus uniu, Ele não está dizendo que Deus é um cupido que diz, eu vou pegar você e vou juntar. Irmão, se cada um já nascesse predestinado a alguém, era melhor ter vindo com o nome na testa. Ia facilitar a gente achar. Mas a Bíblia é clara em dizer que nós temos o direito de escolha, mas a partir do momento que escolhemos e entramos na união que Deus estabeleceu, nós não temos o direito de tentar separar aquela união que foi estabelecida por Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quando Jesus está falando sobre o assunto, Ele remete lá ao princípio. Ele diz, nunca lestes. E a pergunta dele, basicamente, para o povo dos seus dias, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher, e que diz, por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. A única pessoa que teve sua esposa escolhida por Deus foi Adão. O resto de nós teve o direito de escolher. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, ele falou, pastor, e quando a gente escolhe errado? Eu vou chegar lá daqui a pouco, guarda e segura a sua pergunta, para que você saiba o que é que você tem que fazer, depois que escolheu errado, ou que acha que escolheu errado. Mas nós vivemos um tempo de mudança de valores. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas pelo que eu soube, quem a popularizou foi a esposa do Billy Graham. Uma vez perguntaram para ela, você e o seu marido alguma vez já pensaram em divórcio? A resposta dela foi, em divórcio nunca, em homicídio várias vezes. Porque, obviamente, ela estava dizendo, esse nosso casamento não é só mil maravilhas, de vez em quando dá vontade de pegar outro pelo pescoço e estrangular. Mas algo que cada cristão, querido, precisa colocar no seu coração, é que o divórcio não deveria ser uma saída a ser procurada. E ainda que haja uma exceção, que eu vou mencionar daqui a pouco, eu não quero que aquilo que eu vou falar hoje seja usado como uma desculpa para que você não busque a verdadeira solução, que Deus tem milagre para o seu casamento.
E nós precisamos crer nisso. Você pode dizer amém? Para se entrar nessa união divina, eu creio que nós precisamos entender que ela envolve uma questão importantíssima chamada aliança. O simples fato de um homem ou uma mulher decidirem morar juntos não faz necessariamente deles gente casada. Mesmo no Velho Testamento, quando o divórcio foi permitido, como exceção e por uma razão que eu vou falar daqui a pouco, não era toda união que era considerado casamento. Por exemplo, em Êxodo 22:16, a Bíblia diz assim: se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. Se tivesse envolvido com uma moça que não era prometida a ninguém, depois do envolvimento íntimo e sexual, Deus diz, vai ter que se casar. Se tinha que casar depois, significa que aquilo que foi feito antes não fez deles um casal. Em João, capítulo 4, de 16 a 18, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, vivendo no período dessa exceção do divórcio, ele diz para ela, você já teve 5 maridos, mas esse você tem agora, esse sexto, esse não é marido. Então, em cada um dos 5, ela andou de acordo com a exceção de Moisés. O divórcio com carta de repúdio, novo casamento. Divórcio com carta de repúdio, novo casamento. Divórcio com carta de repúdio, novo casamento. O Senhor diz, agora você chegou num ponto onde essa pessoa com quem você está convivendo não dá para chamar de marido. Ainda que os primeiros 5 ele legitimou e diz, esse aqui não dá. Isso significa, querido, que não é apenas o fato de que 2 pessoas decidiram morar juntos e se tratarem como marido e mulher, que isso fez deles um casal. Quando a Bíblia fala dessa união divina, a visão que o próprio Deus apresenta, em Malaquias 2,14, a Bíblia diz assim, que Deus foi testemunha da aliança entre o homem e a mulher da sua mocidade. Diga comigo, o casamento é uma aliança. Mais uma vez, outro dia alguém falou, pastor, por que a gente, de vez em quando, o pregador pede para a gente repetir as coisas? É algo espiritual? Eu falei, não, é só didático. É só para te ajudar a memorizar aquilo que é mais importante. Então diga para mim, diga comigo, o casamento é uma aliança. Mas quando a gente entende que o casamento é uma aliança, a gente vai entender também que nós precisamos tratá-lo como tal e a gente precisa entender o que é uma aliança. Uma ocasião, depois de ter celebrado uma cerimônia de casamento, minha filha me fez a seguinte pergunta. Ela disse, papai, quem que inventou esse negócio de que o casamento tem que ser do jeito que acontece? Com todas essas coisas. Eu falei, olha filha, quem inventou, não sei. Mas falei para ela, vou te dizer por que a gente aceita fazer da forma convencional como a maioria faz. Pasme, querido, você ou não, você não vai achar na Bíblia uma cerimônia de casamento do jeito que nós fazemos, no modelo em que nós fazemos. No entanto, os valores que envolvem o casamento como uma aliança, o que Deus na sua palavra fala sobre aliança, envolve sempre algumas coisas. Uma delas, toda aliança, que é o mais profundo nível de comprometimento, ela precisa ter os seus votos, os seus juramentos, que definam qual é o compromisso que está sendo adquirido. Em toda aliança na Bíblia, existia sempre uma troca de presentes ou alguma outra forma de memorial. Nem sempre era um objeto. Deus, por exemplo, com Noé, fala do arco-íris como sendo o sinal da sua aliança, mas sempre havia um memorial da aliança contraída. E toda aliança, ela sempre precisou ser feita diante de testemunhas. De maneira que a ideia de casamento que a gente tem não é o que tentam pintar, de que no tempo das cavernas, que nós não acreditamos, foi dessa forma. Era só um homem pegar uma clava, dar na cabeça da mulher, puxá-la pelo cabelo para dentro da gruta e dizer está casado. Porque o casamento, que ele nunca se resolve sozinho, só entre os dois. Se por um lado as mulheres sonham, e eu creio que a marcha nupcial já toca na cabeça das moças desde criança. Elas sonham com esse dia, com toda a festa. A maior parte dos homens não se empolgam muito com a cerimônia. Aliás, a maior parte deles, se pudesse, cortaria todos os gastos da cerimônia para investir na lua de mel. E para eles esse é o grande momento. Agora, quando minha filha perguntou, papai, por que nós fazemos assim? Eu falei, filha, nós acreditamos que o casamento é uma aliança.
e que toda aliança ela precisa de 3 ingredientes. Então, como precisa de testemunhas, a gente tem que ter os convidados, não só os padrinhos. E a Bíblia não diz que só as pessoas são testemunhas, diz que Deus é testemunha. Agora, a Bíblia também fala a respeito dos juramentos. Eu falei, é por isso que um se compromete publicamente com o outro. Prometo amá-lo, honrá-lo, servi-lo, não importa em quais circunstâncias ou condições. E nós trocamos os anéis, que já passaram a ganhar o apelido de aliança, que são, na verdade, o objeto memorial. Então, esse anel que eu carrego no dedo, ele é um lembrete para mim e para qualquer outra pessoa, que eu tenho uma aliança com alguém, que eu tenho um pacto de exclusividade com alguém e que eu não estou disponível. Então nós precisamos perceber que esse era o conceito de aliança, e a razão pela qual fazemos a cerimônia como fazemos é porque ele sustenta a ideia de que é uma aliança. Agora, o que torna alguém casado, querido, é de fato se comprometer diante de Deus e diante das pessoas com o seu cônjuge. É firmar esse pacto. Agora, firmado e estabelecido esse pacto, nós precisamos entender que essa é a única forma de desfrutar a bênção, o presente maravilhoso que Deus deu, da intimidade sexual. Eu creio que o plano e o desejo de Deus é que o casal possa viver um verdadeiro avivamento, mesmo nessa área de intimidade. No entanto, isso é um direito exclusivo de quem é casado. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 2, Paulo diz: cada homem tem a sua própria esposa, cada esposa tem o seu próprio marido. E ele diz, o que tiver fora disso é imoralidade. Nós precisamos entender que essa aliança é uma aliança de exclusividade. O casamento ainda é, no plano e no propósito de Deus, monogâmico. Ah, pastor, mas diferente de Adão, que ganhou de Deus uma mulher só, a Bíblia diz que Salomão tinha 1.700 esposas e 300 concubinas. Outro dia o irmão falou disso como se fosse coisa boa. Eu falei para ele, você consegue imaginar ter 1.000 sogras? O que Deus sustenta, vocês não leram como foi no princípio? O que é que nós vemos o modelo de Deus no princípio? Um marido para uma esposa para um marido. O que é que o Novo Testamento diz? 1 Timóteo capítulo 3. O bispo tem que ser irrepreensível. Parte da definição de irrepreensível, marido de uma só mulher. Eu nunca imaginei que a gente ia ter que voltar a pregar um dia, Ronaldo, que o casamento é monogâmico. Porque isso sempre foi tratado de forma tão óbvia, mas nós estamos vivendo um tempo onde muita gente, mesmo no púlpito, está tentando relativizar essas verdades. Deus criou uma união chamada casamento. Quando entramos nessa união, nós estamos aceitando o que Deus instituiu. E quando decidimos viver essa união fora do padrão dele, nós estamos nos rebelando contra a sua lei e o que ele estabeleceu. Considerando que o casamento é uma união de Deus, mas que o homem tem o poder de dissolver essa união, o conselho claro de Jesus é: não separe o homem. No entanto, na hora em que ele diz o que Deus uniu, não separe o homem, os fariseus já começaram a questionar. E o questionamento deles é muito claro e direto. No versículo 7, se você tiver com o texto aí aberto de Mateus 19, replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Eles olham para Jesus e dizem: espera aí, a lei de Deus diz, porque Moisés foi portador de uma palavra que veio da parte do Senhor, que é possível dar carta de divórcio e se separar. Agora vamos olhar para a resposta de Jesus. Respondeu-lhes, versículo 8, Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Alguém disse que quando você quer entender bem algo, é só voltar à origem. Irmão, se nós queremos entender o casamento, nós não temos que voltar até Moisés. Nós temos que voltar ao início, antes da exceção. Jesus diz, não foi assim desde o princípio. A exceção foi dada por quê? Qual o motivo da exceção que Jesus apresenta? Ele diz, a dureza do vosso coração. Irmão, pensa comigo, se você nascer de novo, cheio do Espírito Santo,
conhecendo a palavra de Deus, às vezes olha para o casamento desanimando, dizendo, será que eu aguento esse negócio para sempre? A pergunta é, quem nunca nasceu de novo e nem tinha o Espírito Santo dentro de si, como lidava com essas coisas? Então Jesus diz, a exceção foi dada por causa da dureza do coração, de um coração duro. Significa que o grande problema, eu gosto de dizer que a falência do casamento é detectada por Jesus como tendo origem onde? Na dureza do coração. Agora, durante o tempo da dureza de coração da lei de Moisés, o que é que Deus estava anunciando profeticamente? Em Ezequiel 36, 26, o Senhor diz, eu vou tirar o coração de pedra e eu vou dar um coração de carne. Deus estava dizendo, eu vou mudar o coração, eu vou mudar o espírito de vocês. E se a exceção foi dada com o único motivo da dureza de coração, a partir do momento que eu e você admitimos que o coração de pedra foi tirado e um novo coração nos foi dado, significa que a exceção parou de vigorar. Eu sei que para alguns não é uma boa notícia, mas deveria ser. Porque nós temos condições de experimentar agora todos os recursos do céu à nossa disposição. Eu não entendo o crente que levanta a mão no céu e ele canta no culto, e ele levanta a mão para o alto, e ele canta que Deus criou o céu, a terra, todas as coisas, que Deus é todo poderoso, mas depois ele diz que vai separar, como se Deus não pudesse mudar seu casamento. Eu não consigo entender alguém que prega fé para tudo quanto é coisa, mas não acha possível viver uma intervenção de Deus no próprio lar. O problema da maioria de nós, querido, é que a gente olha para o casamento só como se fosse um lugar de direitos. E a gente vive para cobrar os direitos. Eu creio que se a maioria de nós entendesse os deveres do casamento, porque o seu dever é o direito do outro, e o seu direito é o dever do outro para com você. Mas se a gente, em vez de viver cobrando o cumprimento do dever do outro, que é o nosso direito, a gente focasse em cumprir o nosso dever, que é atender o direito do outro, irmão, a gente não teria tanto problema. Eu costumo dizer para os jovens, até da nossa igreja, eu digo, se você quer ser feliz, não case. Porque tem gente que o sonho dele de casar, eu quero casar para ser feliz. Eu digo, se esse é o seu sonho, não case. E eles me olham assustados, não tem felicidade no casamento, pastor? Eu falei, não foi isso que eu disse. Eu falei, se o seu objetivo é ser feliz, não case. Porque o seu objetivo deveria ser outro. Deveria ser o de fazer alguém feliz. Pastor, e tem diferença entre uma coisa e outra? Muita. No livro de Deuteronômio, no capítulo 24, no versículo 5, Deus diz, o homem recém-casado não vai sair à guerra durante 1 ano. Qual era o motivo que Deus deu? Para que possa proporcionar felicidade à mulher que tomou por esposa. Deus está dizendo, o propósito é casado, é proporcionar felicidade ao outro. Mas a maioria das pessoas que ele está tentando achar o caminho do divórcio, porque de alguma forma eles olharam para essa relação. Eu gosto de uma palavra que minha esposa normalmente compartilha sobre a mentalidade parasita. As pessoas entram numa relação só para querer sugar tudo que pode do outro, em vez de oferecer. E essa é a razão pela qual a relação vai se tornando tão desgastante. Mas nós podemos trazer os recursos de Deus e viver num lugar e numa condição diferente. Você pode dizer amém? Mas deixa eu voltar na questão de aliança. Quando Jesus diz o que Deus uniu, não separe o homem. E nós entendemos que o casamento como união divina está no patamar de uma aliança. A pergunta é como é que Deus trata a aliança? A melhor maneira de entender como Deus olha para o casamento como aliança que é perceber na Bíblia como Deus trata uma aliança. É uma verdade que eu aprendi bem cedo, graças a Deus, antes de casar. E muitas vezes quando estou falando de casamento, acredito, meu público-alvo não é nem os casados. O que eu mais quero que ouça essas verdades são os solteiros, para que eles já entrem com todo o entendimento correto para o casamento. Como Deus vê o casamento? Nós falamos que Deus foi testemunha da aliança, então Deus reconhece que o casamento é aliança. Como que Deus lida com a aliança? Se você olhar para a aliança que Deus firmou conosco e a maneira como Ele lida com ela, essa deveria ser a maneira que eu e você entendemos qual é a leitura de Deus de aliança. Eu vou te dar 2 de vários versículos. Salmo 89, 34, Deus diz, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram.
Isaías 54:10, Deus diz: porque os montes se retirarão, os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Deus está dizendo, minha aliança não vai ser removida. A forma como Deus trata, querido, da questão da aliança, não é para que se desista dessa aliança. Eu não vou dizer para você, querido, que a aliança é indissolúvel. A morte, por exemplo, dissolve a aliança do casamento. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 7:39 que a mulher viúva cujo marido morreu está livre para casar com quem quiser. Então não podemos dizer que a aliança ela seja indissolúvel. Há uma outra questão que dissolve e quebra a aliança. Mas eu creio que a maneira de lidarmos com essa segunda questão, diferente da morte, porque essa segunda é reversível, não é ainda o divórcio. É permitir que haja restauração. E eu já chego lá. Mas quando Deus apresenta o casamento como aliança, eu tenho visto muita gente no zelo pelo casamento, até dizer que a aliança é unilateral, que não importa o que um fez de um lado, que o lado de cá precisa preservar. Irmão, por mais que eu ame e tenha zelo pelo casamento, eu não consigo chegar ao ponto de declarar isso. Porque se Deus tratasse a aliança como algo unilateral, ele também não podia jogar ninguém para o inferno. Ele ia ter que arrastar todo mundo com ele para sempre. Deus mostra que ele não desiste da aliança. E que sempre que houver arrependimento por parte de quem quebrou a aliança, ele recebe e restaura. Mas ele não apresenta a aliança na Bíblia como algo unilateral. E eu não consigo acreditar que a aliança seja unilateral. No entanto, a gente precisa tratar dessa questão com muito zelo. Quando eu olho para o assunto da aliança, e essa é a verdade que eu falei que eu aprendi já antes de casar, a gente pode ser muito iluminado, querido, através de muita verdade que está na Bíblia. Tinha coisas que às vezes eu lia lá no Velho Testamento da história de Israel, que eu achava que isso era só para a gente conhecer a história de um povo. Mas Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que as coisas que aconteciam a Israel foram escritas para advertência nossa, para exemplo nosso. Então a gente tem muito que aprender dentro dessa história. E uma dessas verdades a respeito de aliança é o erro que Josué comete ao fazer uma aliança com os gibeonitas. Deus havia dado uma ordem clara e expressa: não façam aliança com nenhum dos povos dessa terra. Quando Deus fala com Abraão, mais de 400 anos antes do povo chegar à terra prometida, Deus diz para ele o seguinte: a sua descendência vai ser peregrina em terra alheia, vai ser escravizada. Deus diz, mas eu vou visitá-los, eles vão sair. E o Senhor fala, 4 gerações precisam passar antes de tudo isso acontecer e eu dar a terra. Porque Deus diz assim, a medida da ira dos cananeus ainda não foi cheia. O Senhor diz, eles estão pecando muito contra mim, mas eu vou dar mais de 400 anos de longanimidade, de paciência, para que eles se arrependam. O Senhor diz, quando chegar o ponto em que eles esgotarem todas as oportunidades, Deus diz, então o que eu vou trazer é juízo. Então a nação de Israel não apenas ganhou de Deus uma terra, mas a missão de exercer juízo para aqueles que encheram a medida da ira. Então eles agora chegam e têm que desalojar os inimigos da terra. Deus diz, vocês não podem fazer aliança com nenhum deles. Eles já foram sentenciados. No entanto, os gibeonitas, diz a Bíblia, agiram com astúcia. Eles simulam algo diferente para Josué e a liderança de Israel. A Bíblia diz que eles se apresentam com roupas velhas, sandálias gastas, cheios com pão embolorado. E diz, olha, quando viemos da terra longínqua, distante onde moramos, as roupas eram novas, a sandália era nova, o pão era fresquinho quando nós saímos de lá. Conversa. E eles estavam dizendo isso como uma forma de autenticar que eles não eram da região, não eram vizinhos. A Bíblia diz que Josué e os líderes de Israel não consultaram o Senhor. Irmão, pensa numa bobagem. É gente que faz aliança sem consultar Deus, sem buscar a direção de Deus, sem buscar o padrão de Deus. Agora, o não ter buscado a Deus não é justificativo para que a aliança que foi firmada seja desfeita depois. 3 dias depois, você pode ler isso depois de Josué 9:10, da aliança ter sido feita,
Os gibeonitas agora são ameaçados pelos povos da terra de Canaã, porque eles descobriram a tal aliança e disse: vocês são aliados do nosso inimigo, viraram nossos inimigos em vez de nossos aliados. Quando eles percebem que a guerra vai começar, eles mandam um pedido de ajuda para Josué e dizem: ei, nós fizemos uma aliança com vocês, vocês têm que defender a gente. Nesse momento, querido, qual é a reação de Josué? Eu não fiz aliança com vocês. Vocês mentiram, vocês me enganaram, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Foi isso que aconteceu? Não. Josué percebe que de fato entrou numa aliança, enganado. Irmão, eu olho para isso como cenário de muito casamento. Porque muita gente, na época do namoro, passou a conversa no outro. Agia de um jeito, falava de um jeito, se conduzia de um jeito, vendeu uma imagem de que a aliança estava sendo firmada era com alguém completamente diferente. Às vezes, uma semana depois casou, às vezes nem demora tanto. A pessoa olha e diz: mas peraí, não foi com você que eu fiz aliança. Pois é, meu filho, agora que fez aliança. Alguém me disse outro dia: pastor, tem duas palavras que definem o casamento. Eu falei: quais? Ele disse: beleza e paciência. Eu fiquei meio sem entender, olhando para ele com a cara de como. Ele disse: se der certo, beleza. Se não der, paciência. Porque depois que entrou nessa aliança, meu amigo, não tem o que fazer. Agora a aliança tem que ser respeitada. Deixa eu te dizer algo. Cerca de 400 anos depois, a Bíblia diz que houve uma fome terrível, uma crise que se instalou na nação de Israel, nos dias do reinado de Davi. Davi vai consultar o Senhor: qual o problema? A resposta é de Deus que vem: Saul, antes de você governar. E o texto ainda diz: no zelo pelo Senhor, na boa intenção, matou os gibeonitas que habitavam na terra. E agora a maldição está instalada, porque se quebrou a aliança. Porque quebra de aliança traz maldição e não bênção. Mais de 400 anos depois, a geração que não tinha nada a ver com a geração de Josué ainda precisa observar a aliança, porque Deus diz: para mim continua valendo, mesmo que vocês achem que não está. Então o fato de alguém achar, querido, que não está comprometido com a aliança ou que ela não vale mais, não muda o fato de que Deus está olhando dizendo: para mim está valendo. Aliás, se você olhar para o livro de Josué, vamos voltar 400 anos antes de novo. Deus repreende eles dizendo: não devia ter feito aliança. Agora que fez, honra a aliança que fez. E Josué sai para defender os gibeonitas. Sabe o que acontece, querido? Quando Josué sai para defender os gibeonitas, na minha opinião, o maior milagre, a maior vitória. Nós temos vitórias sobre 31 reis descritos no livro de Josué. Mas para mim, a maior vitória acontece nessa batalha. A Bíblia diz que Deus não apenas fez para sol e lua, mas que Deus chegou um momento onde fez descer pedra do céu para julgar os inimigos. Você quer descobrir, querido, como que Deus pode guerrear do seu lado e aí de quem estiver do outro? É quando você decide lutar por uma aliança que Deus respeita. A maioria de nós não faz ideia do que é decidir lutar pela aliança do casamento. Mas Deus está disposto, querido, a parar o universo. Deus está disposto a atingir o seu inimigo, o que ele nem imagina ser possível. Porque você decidiu lutar por uma aliança que foi feita diante dele. Mesmo que você não quisesse ter feito aliança. Mesmo que você se arrependeu de ter feito aliança. E a visão hoje que nós precisamos ter, querido, é de quem luta pela aliança. Por que eu estou dizendo isso já? Porque eu vou mexer na questão do divórcio. E Jesus fala de uma exceção que quer a gente goste, quer não. Está lá. Eu preferia que não tivesse. Sinceramente. Mas a partir do momento que ele definiu, que ele estabeleceu exceção, nós não podemos dizer que não está lá. No entanto, nós precisamos saber como lidar com essa questão. Eu tenho aprendido que o tipo de atitude que nós precisamos ter, o tipo de valor que nós temos que criar dentro do casamento, é de que o divórcio não é uma porta para nós cristãos. Não é algo que nós devemos procurar. Pelo amor de Deus, fala amém. A gente tem um amigo que eu gosto muito de ouvi-lo ensinando nessa área de família, pastor Ricardo Vasconcelos, do Ministério Família de Sucesso, lá de Brasília. Ele um dia estava ministrando na nossa igreja uma palavra intitulada Feche a Porta para o Divórcio. Enquanto ele mexia nesse assunto, ele falou: olha, irmãos, lá dentro de casa nós temos um princípio.
Quando às vezes estoura uma briga, um momento tenso, alguém outro dia falou numa reunião de MMI que o crente não briga, ele tem excesso de comunhão. Às vezes dá um exagero de comunhão, é tanta comunhão que é faísca para todo lado. Ele falou, vou dar um conselho que a gente usa isso em casa. Quando o negócio estiver quente, pegando fogo, ele falou, meu conselho é que um de vocês olhe para o outro no meio da briga e diga, eu amo você e eu nunca vou me separar de você. Ele falou, pensa numa coisa, tem o poder de estragar a briga. A gente riu disso na hora, o tempo passou, eu nem me lembrava disso. Mas um dia eu tive um excesso de comunhão com a minha esposa. E quando a gente estava no excesso da comunhão, ela do meio do nada, ela arranca esse negócio da cartola, da manga. Ela me olha na minha cara e diz, eu amo você e eu nunca vou me separar de você. Falei, eu também te amo, não vou separar, mas não estamos falando disso agora. Mas já deu uma quebrada. A hora que eu fui tentar, ela sorriu e falou de novo, eu amo você e eu nunca vou me separar de você. Falei, eu também te amo, eu também não vou separar de você. Daqui a pouco a gente se olhou e disse, o que é que nós estávamos falando mesmo? Eu acredito que nós precisamos manter consciente alguns desses valores. Eu quero acreditar que você não precise, mas se surgir um momento desse, faz a declaração. Há uma diferença, querido, muito grande entre a maneira como Deus trata com quem não tem os recursos espirituais que eu e você temos, que é o ímpio, e a maneira como Ele lida conosco. O que eu estou falando a respeito de divórcio e novo casamento a partir de agora, não envolve necessariamente, querido, o ímpio. Tem gente já se convertendo no quarto, no quinto casamento. E eu entendo que Deus tem uma forma diferente de tratar com o assunto. Paulo resume isso dizendo, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. No entanto, ele diz assim, mas manda que agora se arrependa. Não está dizendo que não foi pecado. Está mandando se arrepender do que aconteceu. Mas Deus diz, não vou levar em conta. Agora, tem gente que mistura o trato de Deus com não crente que vivia na condição da exceção de Moisés, do coração endurecido, sem luz nem revelação, com a sua condição. Jesus diz em Mateus 19, o texto que nós usamos aqui como base, no versículo 9, ele diz, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, a não ser por relações sexuais ilícitas. Outra versão diz adultério. A NVI diz imoralidade sexual. A palavra usada no original grego é porneia. Ela inclui todo tipo de pecado e desordem sexual. Então não é só a questão do adultério. Obviamente, isso implica, se cometido por uma pessoa casada, no adultério. Jesus diz, eu vos digo, quem repudiar sua mulher, a não ser por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Isso nos faz reconhecer que além da morte, eu citei 1 Coríntios 7, 39, mas se você estiver anotando, em Romanos 7, 2 e 3, Paulo também diz que a morte tem o poder de dissolver o casamento. A única coisa além da morte que tem o poder de quebrar a aliança do casamento é o adultério. Jesus não falou isso só em Mateus 19, 9, ele também fala isso em Mateus 5, 31 e 32. Outro dia eu vi alguém tentando se opor a essa exceção e falou, mas no livro de Marcos você não tem exceção. Irmãos, as regras de interpretação bíblica, quando você encontra dois textos e um tem mais informação que o outro, você não subtrai o que o outro tem a mais porque um tem a menos. Você sobrepõe e complementa. Porque se você pegar o Sermão do Monte, tirando o Evangelho de Mateus, todos os outros estão bem menores. E se a lógica fosse essa que tentam usar para aplicação, então a gente ia ter que cortar um monte de coisa do Sermão do Monte. E não é assim que a gente lida. Quer a gente goste, quer não, só no Evangelho de Mateus, nós temos duas declarações de que há uma exceção. Eu entendo, querido, que o casamento, ele é firmado e estabelecido através do ato sexual. A aliança se consuma depois de um ter feito juramento, diante de testemunhas, né, dos dois terem trocado os símbolos, que são os memoriais, ele se consuma mediante o ato sexual. O que é que Deus declara lá em Gênesis sobre o casamento? Serão os dois uma só carne. Em 1 Coríntios 6, 16, Paulo diz, a razão pela qual um homem não pode se unir a uma prostituta, imoralidade, buscar alguém fora do casamento, a razão que ele dá é, porque ele vai se tornar uma só carne com a prostituta.
O momento de fusão, querido, é a hora da intimidade sexual. O casamento não só é uma aliança, mas é uma aliança, eu gosto de colocá-lo no patamar do que os povos antigos orientais consideravam o mais alto nível de aliança, uma aliança de sangue. Aliás, em Deuteronômio 22, a Bíblia diz: se um homem, depois de casar, tentasse espalhar má fama da sua esposa, dizendo que ela não se casou virgem, os pais deveriam trazer ou as vestes, outra versão diz, os lençóis da primeira noite, e mostrar o sangue que foi derramado. Aquilo era guardado como prova pelos pais. Quem rompeu o ímen e provocou o sangramento ao romper a virgindade foi você, e a nossa prova está aqui. No momento em que o ímen era rompido e o sangue era derramado, essa aliança se consumava. E é por isso que o casamento, querido, precisa ser tratado com exclusividade sexual. O adultério é uma quebra da aliança. Agora, diferente da morte, querido, ele não é irrevogável. Uma ocasião, eu e minha esposa fomos atender um casal no início do nosso ministério, há 20 anos atrás. A mulher liga para aquele e diz, estava assim, né, numa ligação muito rápida, sem poder falar muito e dar detalhe, mas disse: por favor, corram para cá. Acabei de flagrar meu marido num ato de adultério. E a gente foi para lá. Quando a gente chegou, antes de conversar com ela, só de estar aí aproximando, eu falei para Kelly: eu acho que a irmã está meio surtada com o que aconteceu. Porque eu falei: está me aparentando que ela está com cara de feliz. A Kelly falou: está me parecendo isso também. E quando nós chegamos, até pensei que era alguma desordem. Tem gente que ri no enterro, em vez de chorar, dá uma reação emocional. Quando a gente chegou, e a Kelly perguntou: minha irmã, está tudo bem? Ela disse: tudo. Ela disse: mas você não... Ela disse: sim, peguei ele. E ela disse assim: graças a Deus, esse infeliz me deu o direito de separar dele. Irmão, em momento nenhum ela olhou para aquilo com dor ou tristeza. Ela estava fazendo festa, dizendo: achei a oportunidade que eu precisava para me livrar do casamento. Irmãos, eu não creio que essa é a mentalidade de um cristão. Aliás, aquela mulher boicotou o marido, o que é uma grande negligência bíblica. Em 1 Coríntios 7,5, a Bíblia diz que um cônjuge não deve privar o outro. E o texto termina dizendo assim: para que Satanás não encontre lugar na falta de controle sobre o desejo. O texto diz que a gente até pode, a única exceção é por um pouco de tempo, diz a Bíblia, com um único motivo: se dedicar à oração. E o texto depois diz: e depois ajunta de novo. Sabe o que eu descobri, irmão? Tem gente deixando o diabo entrar, não é por falta de oração, é por excesso. E eu quero pedir a atenção especial das irmãs, porque seu marido, que tem um hipotálamo quase 10 vezes maior, que é uma máquina de desejo, quando você, mesmo que seja para viver de oração, está privando ele do ato de intimidade, a Bíblia diz que o diabo pode entrar. Tem crente deixando o diabo entrar, não é por falta de oração, é por excesso. Irmão, a gente tem que orar, entendo que eu não estou falando contra isso, mas tem que, além de orar, tem que comparecer. É ordem bíblica, irmão. E a gente tem que ser fiel à palavra, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Aquela mulher foi cúmplice daquilo. Ela sabotou o marido até o momento que o camarada não aguentou mais, para dizer: pronto, agora você me deu o que eu queria me livrar de você. Ainda que o adultério quebre a aliança, querido, como que nós temos que lidar com isso? Eu creio que mesmo em caso de adultério, a opção não é a separação, o divórcio. Porque nós precisamos lidar com a aliança como Deus lida. Embora Deus não a trate como unilateral, Deus luta pela aliança. Em Efésios 4:32, a Bíblia diz que nós temos que perdoar uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. Qual o exemplo de perdão que a gente tem que exercer? É copiar Deus. Você concorda comigo? Efésios 4:32. Como que Deus lida com a questão? Se você ler depois com calma, Jeremias capítulo 3, do versículo 1 até o 13, eu vou resumir pelo tempo. Se você ler depois com calma, Deus faz a seguinte analogia: uma mulher que deixa o seu marido, se envolve com muitos amantes. Assim foram vocês, Israel, para comigo. Aí Deus diz: ainda bem que eu posso chutar o traseiro de vocês. Não é isso que ele fala. Ele diz: mas eu te peço, volta. Ele termina dizendo no versículo 13: contanto que você se arrependa. Mas ele diz: se houver arrependimento do seu lado, tem amor e perdão do lado de cá,
para que essa aliança que foi quebrada seja restaurada. O problema, querido, não é reconhecer que o adultério quebra a aliança. O problema é que muita gente faz disso uma chance ou oportunidade de não lutar por uma aliança que, ainda que quebrada, pode ser restaurada. E eu creio que a igreja precisa entrar num lugar e numa dimensão onde viva e experimente a manifestação do poder restaurador de Deus nos casamentos. Ainda existe milagre, ainda há bálsamo em Gileade, ainda há oportunidade de reconstruirmos. E é por isso, querido, que nós deveríamos estar lutando. Você entende o que eu estou dizendo? Há situações, querido, onde a pessoa do outro lado que quebrou a aliança recebe toda a oportunidade, toda a misericórdia, todo o perdão, insiste no seu pecado, desiste, vai viver com outra pessoa, mesmo quando são casos extremos como esse. Meu conselho para aqueles que eu pastorei: não dê nenhum outro passo antes de você orar e jejuar tudo que você pode, no mínimo uns 3 anos. Sabe por quê, querido? A gente pode ver restauração. O conselho bíblico para mim e para você, que não temos mais o coração de pedra, que temos em Deus uma capacidade sobrenatural de perdoar e de viver restauração, é de que a gente lute por aquilo que nos foi dado. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz: isso não sou eu que estou dizendo, é o Senhor, que a mulher não se separe do marido, nem o marido se separe da mulher. Se separar, porque tem casos que fogem da vontade de um, ele diz que não se case, ou que se reconcilie. E aqui eu quero entrar num terceiro ponto dentro desse texto, é onde eu quero terminar. Quando Jesus fala dessa única exceção, no versículo 10 de Mateus 19, a Bíblia diz: disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Irmão, os discípulos de Jesus, essa é a reação deles, porque a cultura do divórcio já era tão forte, com a permissão de Moisés, que eles olham para Jesus, e a tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a minha própria versão street, que é meio descolada, diz que eles olham para Jesus e dizem: é ruim. Ele diz: se o negócio é desse jeito que você está falando, eles é melhor nem casar. Olha o que eles estão dizendo: se não pode separar, é melhor nem casar. E diz: é fria essa sua proposta, Jesus. Quando eles usam esse argumento carnal de que é melhor não casar, o que Jesus responde no 11? Jesus, porém, respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito de que é melhor não casar, mas apenas aqueles a quem é dado. Então Jesus está dizendo agora, alguns podem receber esse conceito, não é o plano de Deus para todo mundo. Apenas aqueles a quem é dado. Agora é o que ele diz no 12: porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Deixa eu te dizer o que eu entendo que Jesus está falando aqui. Jesus diz, quando ele fala eunucos que foram feitos assim pelos homens, qualquer pessoa daquela época entendia do que Jesus estava falando. Era um costume dos reis, não só o eunuco, o nome eunuco implicava que ele não só servia o rei ou na corte, mas que ele era alguém que tinha sido castrado, com seus órgãos sexuais completamente removidos. Quando Jesus diz, eunucos foram feitos assim pelos homens, todo mundo sabe do que ele está falando. Mas ele diz, há eunucos de nascença. Há pessoas, querido, que nasceram com o celibato como um dom, como uma dádiva. Eu conheço pessoas que servem a Deus durante toda a sua vida sozinho e não têm a menor vontade ou necessidade de casar. Desde Lutero, que levantou a verdade, resgatando que os sacerdotes podiam casar, e eu louvo a Deus por Lutero, que nos devolveu esse direito de romper o celibato obrigatório e poder casar. Nós saímos de um extremo onde todo sacerdote era obrigado a viver no celibato, quase que para um outro, onde se hoje alguém hoje em dia decidir viver o celibato, a gente olha para ele quase como se estivesse doente. A Bíblia não está dizendo que ele não é permitido, não é dado para todo mundo, nós não podemos generalizar, mas há pessoas que nascem. Eu conheço mulheres de Deus, mais mulheres do que homens, não sei porquê, que eles acreditam que nasceram com esse dom. Agora Jesus fala de uma coisa, que não é quem nasceu assim, nem foi feito assim pelos homens. Então não é por causa de um dom,
Não é porque foi castrado física e literalmente. Mas Jesus diz, por causa do reino, ele toma uma decisão, porque o reino vem em primeiro lugar. Jesus diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus. O problema de muita gente hoje é que em vez de, depois da conversão, adaptar a sua vida ao Evangelho, ele quer adaptar o Evangelho à sua vida. E isso está criando muita confusão. O reino ainda vem em primeiro lugar. Por favor, diga amém. Então tem pessoas que por causa do reino se obrigam a fazer eunucos, o que não nasceram, o que não é o seu dom, o que não é uma restrição física imposta pelos homens. O que é alguém que se faz eunuco pelo reino dos céus? Eu não vejo ninguém falar sobre isso. É alguém, querido, que foi privado do seu casamento, talvez por uma situação de divórcio. E não tem direito a um novo casamento, porque não se enquadra na exceção estabelecida por Jesus. Outro dia eu perguntei para uma pessoa, qual a razão pela qual você se separou? Ele estava contando que já era crente e estava vivendo como divorciado. Falei, qual a razão pela qual você se separou? Ele olhou para mim e falou, incompatibilidade de gênero. Antes que eu pudesse disparar alguma coisa contra, ele terminou a frase, com a minha sogra. Irmão, não era nem compatibilidade de gênero com a mulher, era com a sogra. Eu falei, sua mulher casou de novo? Não, ela acredita que eu vou voltar, ela até ora por isso. E tratando dela como se fosse uma louca. Eu falei, você acha que mesmo ela nunca tendo quebrado a aliança, que Jesus disse é a única exceção, ainda está te aceitando de volta, apesar do cabeçudo que você foi ao tomar essa decisão? Você acha que você tem direito a um novo casamento? Aí a pergunta dele para mim, eu não tenho direito de ser feliz? Aliás, irmão, pensa num veneno destilado pelo inferno dentro das igrejas hoje em dia. Essa tal da pergunta, eu não tenho direito de ser feliz? Eu digo para alguns, pois é, nasceu pobre, vai roubar um banco. Você tem direito de ser feliz? Irmão, eu e você só temos direito de ser feliz dentro de um lugar, dentro da vontade e dos mandamentos de Deus. Não há lugar de felicidade fora disso. Infelizmente, alguns pastores estão incentivando isso. Afinal de contas, outro dia um falou para mim, mas pastor, coitado, é novo. O é novo, tipo assim, os hormônios estão bombando. Não vai dar conta de ficar sozinho. Eu falei, então, se ele é novo e está cheio de desejo, justifica. Falei, e o homem ou a mulher solteiro, que ainda não acharam ninguém? Eles também não são a bomba hormonal ambulante? Eles têm direito de quebrar princípio porque têm desejos? Bom, uma das coisas mais pregadas na Bíblia é o controle sobre o desejo. Sabe o que Deus diz para Caim lá no começo da Bíblia? O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, não usá-lo como justificativa. Irmão, se essa frase, eu não tenho direito de ser feliz, tivesse sido divulgada e acreditada antes, é nunca que Sadraque, Mesaque e Abdinego teriam ido para a fornalha. Acho que eles teriam dito para Deus, só uma ajoelhadinha na frente do ídolo. Porque afinal de contas, a gente tem direito de ser feliz. Daniel, que ele nunca precisaria ter enfrentado a cova. Porque ele ia dizer para Deus, eu sei que o Senhor vai entender, e afinal de contas, eu tenho direito de ser feliz. Eu e você, querido, temos direito de ser felizes dentro daquilo que Deus estabeleceu. A menos que a única exceção de Jesus estiver sendo levada em questão. E dentro desses termos, perdão sendo oferecido, misericórdia sendo dada, você lutando por isso. A menos que se chegue a um caso extremo, onde se esgotou toda a oportunidade de misericórdia e perdão, e o outro lado ainda não quis, se arrependeu. Porque não é só tratar da exceção de Jesus às cegas, é esgotar isso. Pastor, qual é a minha condição? Se fazer eunuco pelo reino de Deus. Para mim, querido, a equação é muito simples. E se você acha que eu estou sendo duro, acredite, para muita gente, eles ainda estão me classificando numa posição de muito liberal. No entanto, quando eu olho para o que a igreja está virando hoje, eu fico assustado, eu fico apavorado, porque é uma banalização do casamento. E sabe onde o diabo quer chegar com isso? Ele não quer só estragar o seu casamento. Ele quer roubar de nós a visão do que é o maior evento na agenda de Deus. Um dia desse eu vi um pastor fazendo piada e eu não consegui não rir na hora. E não estou falando contra a piada que ele fez.
Porque diz que Jesus, quando recebeu de Deus o plano de tudo que ele ia ter que passar e experimentar na terra, você, apesar de ser Deus, vai se fazer homem, você vai sofrer, vão zombar de você, vão cuspir em você, vão te matar. Esse pastor brincando disse que Jesus falou, tudo bem, contanto que eu não tenha que me casar. Como se fosse, eu aguento qualquer coisa, menos casamento. Mas se você pensar, querido, na verdade Jesus está até agora esperando para casar. O maior evento no calendário de Deus é um casamento. É quando Ele virá para buscar a sua noiva. É quando nós nos uniremos a Ele. Agora, sabe o que me assusta? Em muitas igrejas, isso seria uma estatística generosa. Nas melhores, nas mais sérias que eu achei, tem os ministérios fortes de família que dão todo tipo de oportunidade para todo mundo, que ensina e prega a palavra como ela deveria ser pregada. Em média, 70% dos crentes que cresceram dentro da igreja, não estou falando de quem converteu depois, não se casam mais virgens. 70% de quem foi criado desde a sua infância no caminho do Senhor não está se preservando. Com esse nível de relativização da seriedade do casamento, como nós vamos esperar que a igreja seja a virgem pura, vivendo em santidade, que deveria ser aguardando o noivo? Como esperar que o nível de entendimento do que deveria ser a nossa aliança com Ele seja forte? O que o diabo está querendo, que ele não é só bagunçar a sua casa. Ele quer, através da distorção da visão de família, roubar você da sua relação com Deus. Eu tenho hora que eu tenho vontade de sentar e chorar, porque no momento, querido, onde o casamento está sendo tão comprometido, a ponto de acreditarem que se pode chamar de casamento uma união de pessoas do mesmo sexo, eu vejo que quem muitas vezes parece estar brigando por isso, andou trocando de casamento de mulher ou de marido, como se troca de roupa. E eu olho e digo, a gente está dependendo dessa turma para defender o casamento. O que eles estão conseguindo defender é a distinção do gênero. Mas a verdadeira visão do casamento, querido, é algo muito profundo. Quando Jesus diz, não foi assim desde o princípio. Ele está dizendo, apesar de uma exceção ter sido dada durante um tempo e por um motivo, o plano de Deus é que isso não permaneça nesses moldes. Pastor, o divórcio pode acontecer em caráter de exceção. Eu digo que o maior problema não é nem o divórcio, é o novo casamento. Mas ainda pode acontecer, e tem situações que nós não vamos ter como lidar de forma diferente. O novo casamento ainda pode acontecer para um cristão. Se for um caso de viuvez, ninguém vai negar. Se for um caso onde a aliança foi quebrada por meio do adultério, e de fato se esgotou, querido, todas as tentativas, eu acredito que há possibilidade de reconstrução. O problema é que quem está defendendo reconstrução não está lutando pela aliança. Mas eu creio que uma nova geração vai se levantar entendendo que quando nós lutarmos pela aliança, Deus vai parar o universo, Deus vai parar o sol, Deus vai parar a lua, como fez com Josué. E nós vamos ver verdadeiros milagres acontecendo. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero terminar, querido, resumindo de forma aqui muito breve. O que na conferência Família em Foco do ano passado eu falei em 1 hora. Acredite, eu vou falar bem depressa. Eu e a Kelly éramos recém-casados. E tivemos que socorrer e atender um casal. Na verdade, a gente foi para uma visita social. Nos convidaram para ter um tempo junto, para almoçar com eles, para ter um momento de comunhão. E entre o tempo que a gente marcou o almoço até que chegou o dia, a gente não imaginou o quanto aquele casamento já tinha azedado. Quando nós chegamos lá, algumas coisas aconteceram a partir do momento que a gente estava lá, já na casa. E o casal descobriu, um descobriu coisa a respeito do outro, alguns dos fatos foram descobertos por fora, outros foram ali no auge da discussão. E eu e minha esposa ficamos sentados com esse casal, não só tentando aconselhar, segurando para um não matar o outro, do meio-dia até 00:30. Irmão, era um negócio assim que eu olhava e eu dizia, Deus, eu comecei meu ministério vendo muito milagre. Mas quando eu olhei para aquilo, eu falei, isso não tem jeito. Múltiplos adultérios das duas partes. Agressão física, não existia mais nenhum nível de respeito ali dentro. Mas algo dentro de mim parecia me incomodar, não desista deles.
Kelly e eu no dia seguinte íamos viajar para fazer um casamento, cerca de 400 quilômetros longe. Nós pegamos, botamos esses dois, não tínhamos filhos na época, botamos esses dois dentro do carro, levamos com a gente, de medo de deixá-los sozinhos. Porque a gente pensou, se ficar sozinho, vão se matar. Pensa numa viagem gostosa, irmão, com aqueles dois brigando o tempo todo dentro do carro. Nós chegamos, a gente já não tinha dormido direito, porque saiu 00:30 da casa deles, para arrumar tudo para a viagem, dormimos um pouco, acordamos cedo para fazer aquela viagem. Chegamos para o almoço, a família do noivo preparou uma feijoada, e aí juntou a noite mal dormido e cansado, com a feijoada na barriga, aquele sol a pico, e começou a me dar um sono. E quando eu estou, que não vejo a hora de ir para a cama dormir, o noivo me procura e disse, você já sabe o que você vai pregar hoje? Eu falei, não. Ele falou, como não? Eu falei, cara, em casamento eu falo 10 minutos, no máximo 15. Eu falei, na igreja eu prego muito, mas casamento eu gosto de cerimônia rápida. Ele olhou para mim indignado. Eu te trouxe de longe para pregar, o povo está querendo te ouvir. Eu te trouxe porque eles amam a sua pregação. Eu falei, eu fico para o domingo, eu prego para a igreja inteira. No seu casamento, eu não sei o que ele imaginou, se o casamento dele ia ser uma conferência de avivamento, com cura, milagre, batismo do Espírito Santo, não sei o que ele estava imaginando. Mas ele ficou tão frustrado quando eu falei que ia pregar só 10 minutos. Aí eu sei que ele falou assim, pelo menos me prometa uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou que você vai orar a Deus e perguntar se Deus não tem uma palavra para esse casamento. Eu falei, isso eu prometo que eu vou. Então quando cheguei na casa do pastor que ia me hospedar, eu doido para tirar um cochilo, eu lembro que eu fiz uma oração antes de dormir. Falei, Deus, tua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá até enquanto dorme. Como eu prometi para o irmão que orar, estou aqui orando para cumprir minha promessa. Se o Senhor quiser me dar alguma palavra para esse casamento, vou pedir que o Senhor aproveite enquanto eu durmo, porque eu não tenho nem tempo de pensar nisso. Então fiz a oração mais por desencargo de consciência do que querendo resolver algo. E deitei e dormi. Mas enquanto eu dormia, eu recebi uma das explicações mais extraordinárias a respeito de João capítulo 2. E se você quiser ouvir sobre isso depois, procura lá no nosso site, orvalho.com. A gente tem isso na forma escrita e também em áudio. Uma palavra chamada milagre no casamento. Aquele sonho me foi explicado que o primeiro milagre que Jesus operou foi num casamento. Que antes de Deus querer resolver qualquer outro tipo de problema e necessidade, há uma predisposição nele de interferir nos casamentos. Pense nisso, querido. O primeiro milagre de Jesus, o foco de Deus, foi dizer, antes de resolver qualquer tipo de coisa, eu quero agir num casamento. Qual era o problema? Faltou vinho. A pessoa que falava comigo, eu não sei se era um anjo, se era uma pessoa virtual, só do sonho, da visão. Mas ela disse, você precisa entender a simbologia que existe no texto. O Salmo 104:15 fala do vinho que alegra o coração do homem. O vinho é uma figura de alegria. É um dos símbolos do Espírito Santo, inclusive. No entanto, querido, num casamento, no padrão dos recursos humanos, o vinho está fadado a terminar. A alegria e a realização de alguns, malemar, vai longe além da lua de mel. Mas quando o vinho termina, se nós fizermos o que aquele casal fez, que foi convidar Jesus, Jesus não foi convidado uma hora que o vinho acabou. Ele já tinha sido convidado para ser parte. E porque estava lá, pôde agir. E nós precisamos ter casamentos onde o Senhor faça parte deles. Porque se o Senhor fizer parte dele, a possibilidade de intervenção, quando o vinho acabar, existe. Quando o vinho acabou, Maria deixa claro, quando ela fala para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Que a forma de se receber milagre, irmão, é obedecendo o que Deus estabeleceu na palavra. Se você quer milagre para o casamento, você tem que andar dentro desses princípios. Você pode dizer amém? Mas aí o que Jesus faz? Jesus não faz aparecer o vinho nas vasilhas. Jesus manda as vasilhas serem cheias de água, porque a água é a matéria-prima do milagre que ele vai fazer do vinho depois. Se nós queremos que ele traga vinho de volta, onde acabou, nós primeiro precisamos nos encher de água. O que me foi explicado no sonho é que as talhas eram de pedras e eram 6. O número 6 na Bíblia fala sempre de algo que é humano. De Gênesis, onde o homem é criado no 6º dia, até o Apocalipse, onde a Bíblia fala do número 666. Não diz que é número do cão, diz que é número de homem. O 6 sempre retrata algo humano na simbologia. E essas talhas de pedra mostram o estado do coração do homem, que não nascia de novo, e que sempre foi o problema do casamento, o coração endurecido.
Antes de falar do milagre do vinho, essa pessoa no sonho me explicou. Quanto vinho caberia nas talhas, depende do quanto elas foram, eu não sei a etimologia da palavra, se é por isso que chama talha, mas elas eram pedras talhadas, cavadas. Uma embalagem, querido, diferente, como um vaso de barro, um odre de couro, não podia comportar muito líquido. Para ter uma grande quantidade de líquido, tinha que ser pedra mesmo cavada. Eu já estive 2 vezes em Caná da Galileia, e há uma talha em exposição, que era da data do 1º século da igreja. Ela é mais ou menos dessa altura, altura do meu peito. Ela é mais ou menos dessa largura, que era um grande bloco de pedra que ia se cavando. A Bíblia diz que nelas cabiam de 2 a 3 metretas. A metreta era uma medida de 40 litros. Então variava de 80 a 120. Por que variava? Dependia quanto cada uma tinha sido cavada. E algo que Deus falou comigo é que se nós queremos comportar mais água, que se transforma em vinho, nós precisamos nos deixar ser cavados, trabalhados. Muitos de nós, queridos, não queremos ser tratados por Deus. Mas deixa eu te dizer, num negócio que trata a vida do ser humano, é o tal do casamento. Lutero diz que o casamento é a maior escola do caráter. Porque, irmão, no meio de muita alegria, tem também muito conflito. Homem e mulher são 2 criaturas muito diferentes. Eu recomendo uma literatura que, apesar de secular, é muito boa. Esse camarada, John Gray, escreveu um livro chamado Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Tipo, parece que cada um veio de um planeta diferente. Você já percebeu como são diferentes um do outro? Homem e mulher, queridos, são diferentes em tudo. Não é só que um é mais racional, a outra é mais emocional. Eu fico impressionado com as diferenças. Você já viu a diferença entre a forma como homem e mulher lidam com os amigos? Os homens, quando se encontram, é mais ou menos assim. E aí, barrigudo? E aí, cabeção? É um esculhambando o outro. Porque a forma do homem expressar carinho é esculhambando, e ele não quer fazer elogio na cara do amigo. Dificilmente um homem elogia o outro na frente. Mas quando um sai da roda e vai embora, aí pelas costas dele os amigos, gente boa esse aí, pode crer. Quando estava junto, só esculhambaram. A hora que saiu pelas... Você já viu mulher? Quando se encontra é o oposto. Ah, como você está linda, ah, você que está, vai emagrecer. Quando uma sai, engordou. É completamente diferente. Porque a mulher tem uma facilidade de elogiar na cara que o homem não tem. Mas a honestidade de arrebentar com o outro na cara, ela também não consegue, ela prefere falar depois. Porque eles são completamente diferentes. Junta um bando de amigos para comer, estão lá numa lanchonete, comeram ali uma batata frita, um negocinho qualquer, vem a conta, R$27. Cada um joga vintão na mesa, pode estar duro, quebrado. Mas o homem é um bicho orgulhoso, joga vintão e não precisa de troco. Irmão, a mulher nunca faz isso. Elas pegam o celular, a calculadora, divide até os centavos, abre a bolsinha, tira as moedas e cada uma paga exatamente a sua parte. Pensa em 2 criaturas diferentes, irmão, é o homem e a mulher. Não bastasse as diferenças entre homem e mulher, você pode somar as diferenças de temperamento, porque os opostos se atraem. O problema é que antes de casar, um olha para o outro e enxerga virtudes que ele não tem. Depois que ele casa, ele descobre defeitos que ele não tem. E além de tudo isso, tem a diferença de criação. Irmão, tem coisa que a gente pensa num lugar para juntar esquisitice. É o casamento. Porque a pessoa vai trazer e herdar da família dela comportamentos que a gente não faz ideia. A gente não consegue prever o que vem, querido. Eu e a Kelly, quando voltamos da lua de mel, fomos fazer a nossa primeira compra no supermercado. Quando voltamos do supermercado, eu lembro que eu passei a mão num vinagre que a gente comprou e guardei na geladeira. Uns dias depois eu pegar o vinagre e não está na geladeira. Pergunto, meu amor, porventura você teria tirado o vinagre da geladeira? Ela responde, sim. Se fosse o homem, que tem uma inclinação até a resposta mais ignorante, teria dito, não, o vinagre criou perna sozinho e saiu daí. Graças a Deus as mulheres não são assim. Ele disse, sim. Eu falei, e onde estaria o vinagre? Ela disse, no armário. Eu falei, por que no armário? Ela falou, eu que pergunto por que na geladeira. Eu falei, eu prefiro na geladeira. Ela falou, e eu no armário. Eu falei, amor, eu quero ele na geladeira. Ela falou, mas não estraga.
Eu falei, não importa se não estraga, eu gosto da salada tudo geladinho. Ele falou, amor, você gosta da limonada gelada, mas não guarda o açúcar na geladeira. Se o limão e a água tiver, o açúcar não precisa estar. Se a salada tiver na geladeira, o vinagre não precisa estar. Quando ela me quebrou o argumento, aí eu apelei. Falei, minha avó guardava na geladeira. Minha mãe guardava na geladeira, eu quero na geladeira. Ela olhou para mim e falou, minha avó guardava no armário. Minha mãe guardava no armário, eu quero no armário. Irmão, nunca teve um curso de novo que ajudasse a gente a planejar aonde o vinagre ia ser guardado. Mas você vai descobrindo isso depois. As diferenças são enormes. E elas podem trazer tanto conflito, querido, que vão apagando ou removendo esse vinho. Eu vou falar já, porque todo mundo me pergunta depois, pastor, onde ficou o armário? O vinagre? No armário, irmão, é claro. Que dúvida seria essa? Minha mulher usou de astúcia comigo. Um dia eu ia decidir não sei o que sobre o carro. Ela falou, eu acho que isso não é legal. Eu falei, amor, quem entende de carro é homem. Era acessório, né? Eu falei, mulher entende de casa. Eu falei, vamos fazer assim, no carro mando eu, na casa manda você. Ela falou, para mim está ótimo. Combinado? Ela mesma me deu a mão. Quando nós selamos o acordo, ela diz, minha primeira medida como quem manda na casa, o vinagre vai para o armário. Está lá até hoje. Mas deixa eu te dizer, querido, nesse ambiente, onde apesar de amor há desgaste, o vinho muitas vezes vai sendo comprometido. E se nós queremos que o vinho volte, a presença do Senhor deve ser mantida. A gente tem que se deixar ser tratado como pedra. A gente tem que se encher de água, que é uma figura de se encher da palavra e do Espírito Santo. Eu falei ontem à tarde, quantas vezes minha mulher foi para o disque denúncia. Tinha coisa que a gente entrava em conflito. E ela, em vez de ficar batendo boca. A Bíblia diz, querido, que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas aquela que não é muito sábia, destrói com as próprias mãos. Eu vi uma vez, acho que foi o pastor Silmar Coelho, que falou, olha, um remédio para salvar o seu casamento é a tal da água benta. Ele diz, irmã, compra um copinho desse de água lacrada, guarda na geladeira. Ora, unge ele. Quando seu marido chegar em casa, antes de você começar a falar com ele, abre o copo, vira e não engole. Segura na sua boca, para você não ter oportunidade de falar uma bobagem, estraga tudo. E a mulher veio de ficar discutindo comigo em vários momentos. Ela foi por isso denúncia. Diz, Deus, agora é contigo. Está acima da minha alçada. Já houve momentos onde eu estava orando e o Espírito Santo disse, você está errado. Graças a Deus ele não está só do lado dela. Às vezes ele me ajuda também. E tem hora que ela volta do momento de oração e diz, me perdoa. E apesar de ser tão ruim, queridos, entender, é tão bom reconciliar. Apesar que a gente não vai valorizar a reconciliação, né, acima da paz. Um dia a gente estava num grupo de casados para sempre, falando de como é bom reconciliar. Alguém no nosso meio falou, eu não entendo vocês, isso é a mesma coisa ficar martelando o dedo e depois dizer, que alívio quando para. Ele falou, melhor é não brigar. A gente diz, realmente. Mas quando acontecer, é ótimo reconciliar. Mas eu quero te dizer, querido, que quando nós decidimos nos encher da palavra, irmão, se em nome de eu não tenho direito de ser feliz, a gente decide dar outra face, andar a segunda milha, entregar a túnica junto com a capa, as coisas vão ser diferentes. Você pode dizer amém? Nós precisamos nos encher de Deus e não voltar a ter a atitude de um coração de pedra. Porque nesse ambiente onde nos enchemos da água, da palavra e do Espírito Santo, o Senhor pode trazer de forma milagrosa o vinho. E sabe o que é interessante? Eu quero até que você fique em pé para parecer que está acabando. Dá um psicológico, e nós já vamos orar juntos. Quando o mestre Sala provou o vinho, a água transformada em vinho, ele faz um comentário muito interessante. Ele diz, normalmente, serve-se o vinho bom no início, e depois se coloca um vinho inferior. Depois que a turma já tinha bebido um pouco, festado um pouco, medida econômica, agora enfia vinho barato. E diz, no entanto, esse noivo, diferente dos outros, guardou o melhor vinho para o fim. Sabe o que ele está dizendo? Esse está sendo servido agora. É melhor do que aquele que tinha no começo. Eu acredito que um casal cristão pode viver um nível tão profundo de restauração, que o vinho que eles vão desfrutar é melhor do que o que tinha no início, mesmo na época da lua de mel. E sabe o que o texto termina dizendo?
que Jesus mostrou a sua glória e creram nele por conta daquele milagre. Quando eu e você vivemos casamentos onde a presença do Senhor Jesus é conservada e onde esse tipo de milagre acontece, Deus vai nos usar como uma verdadeira vitrine para mostrar às pessoas o que Ele pode fazer. Ele vai ser glorificado e as pessoas vão crer. Você pode dizer amém? Quando eu resumo a mensagem assim, eu fico me perguntando que eu precisei de 1 hora para pregar isso tudo. Eu falei isso, querido, porque eu não quero que o que eu tratei a respeito de divórcio antes seja usado de forma distorcida para quem não quer lutar pela aliança. Eu tenho múltiplos propósitos hoje ao compartilhar essa palavra com você. O propósito do meu ensino não é trazer julgo sobre ninguém. Em primeiro lugar, era esclarecer as verdades da palavra que precisa ser entendido por todo mundo. Gente nova, velha, pequeno, grande, casado ou solteiro. A segunda é fortalecer o matrimônio, aqueles que estão casados. A terceira, preparar os solteiros. Eu amo ver meus filhos sentados, ouvindo eu pregar essas coisas, e eu poder conversar com eles dentro de casa. Eu digo para eles, orem, levem em consideração todos os critérios a respeito de escolha. Porque eu falei para eles, vocês têm uma oportunidade. E vocês não podem brincar com isso quando o assunto é casamento. Além de preparar os solteiros para a união futura, eu também quero desencorajar novos casamentos que estão em desacordo com a palavra de Deus. Alguém tem que voltar a falar essas coisas, irmãos. A gente não pode mais assistir as coisas como estão e achar que isso está agradando ao coração de Deus. E chamar aqueles que pecaram nessa área a um lugar de arrependimento, a um lugar de conserto. Bom, se a nossa família é o maior valor depois de Deus, eu não consigo entender por que se investe tão pouco nisso. Eu não consigo entender por que esse lugar não está hoje entupido de gente. Apesar que muitas dessas pessoas, que às vezes não estão na conferência, depois estão correndo atrás de pastor para orar pelos seus problemas. Porque eles querem uma solução mágica, imediata, instantânea, fácil, dentro da lei do mínimo esforço. Nós precisamos, querido, investir, nós precisamos lutar, nós precisamos batalhar, se queremos provar o melhor de Deus, mas Ele está acessível e é possível vivê-lo. Eu, graças a Deus, querido, eu perdi a conta de quantos casamentos, pessoalmente, eu e minha esposa pudemos tocar em 20 e tantos anos de ministério pastoral. E ver situações como aquela que eu descrevi sem solução. Depois daquele sonho à noite, na hora de fazer o casamento daquele meu amigo que queria cura, libertação, batismo do Espírito Santo, eu preguei essa mensagem, milagre no casamento. Na época foi meu recorde, 22 minutos eu falei. Hoje eu consegui falar mais rápido. Aquele casal que nós levamos na viagem, brigando o tempo todo, eles foram tão impactados por aquela palavra. E um processo começou dentro deles. Eles não apenas continuam casados até hoje, mas se tornaram instrumentos de restauração para muitas outras famílias. Durante muitos anos eu pensei que o propósito daquela palavra, daquele sonho, era para aquele casal. Mas na verdade, anos depois, o casal que nós fomos fazer o casamento deles veio a desmoronar. Por conta de infidelidade. E o que segurou aqueles dois foi quando eles sentaram para assistir de novo a cerimônia do casamento, tentando lembrar o nível de compromisso que eles tinham feito. E eles ouviram aquela palavra. E aqueles dois decidiram acreditar que Deus podia trazer vinho onde não existia mais vinho. Eles não só estão casados até hoje, mas têm sido instrumentos de restauração para muita gente. Na época eu falei para minha esposa, eu acho que foi por causa deles e não só por causa do primeiro. Um dia eu e minha esposa chegamos à seguinte conclusão: não foi só por causa de um, nem só por causa de outro, nem só por causa dos dois. O Senhor quer que cada casal possa ouvir verdades como essa e voltar a tratar o casamento da forma séria, santa e sagrada que deveria ter. Nós que nos intitulamos os reformados, estamos fazendo uma bagunça
Um dia desse alguém me disse, falou: pastor, eu ouvi isso da boca do casal com quem aconteceu. Ele falou: não é que cada conto aumenta um ponto. Quem ouviu a frase me falou. E diz: um casal foi procurar um padre para ver se abençoava o casamento deles. E o padre se recusou porque diz: nós não acreditamos em novo casamento. Mas o padre diz: mas se vocês realmente quiserem isso, procura os evangélicos, que eles são cheios de exceção. Eu fiquei com tanta vergonha aquela hora. Porque a gente, querido, não estou dizendo que é melhor do que ninguém, mas às vezes a gente que bate no peito, se orgulhando, falando da reforma. Tem verdades que os que a gente acusa não reformados estão defendendo melhor do que a gente. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Ele encontre em nós um coração disposto a lutar pelas nossas famílias. A batalhar, querido, por casamentos, por relacionamentos. A entender a disposição do coração de um Deus que ainda pode trazer vinho novo. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre e não muda. Eu gostaria que nós orássemos agora, em primeiro lugar, pela sua casa, pela sua família. Eu quero que você ore pelo seu casamento. Pastor, eu sou um solteiro. Ora pelo seu futuro casamento. Pastor, eu não sou um solteiro, eu sou um divorciado que, de acordo com o que o Senhor falou, não tenho nenhuma chance de reconstruir, porque eu não me enquadro dentro dessa exceção. Ora para que o Espírito de Deus te visite e fortaleça e faça de você um bom eunuco. Talvez não é o que você gostaria de ouvir, mas é o que honestamente, de acordo com a Bíblia, eu tenho que falar. Mas nós não queremos orar só por nós. Nós vamos começar orando por nós, mas vamos pedir que Deus, através de nós, possa tocar muitas famílias, restaurar muitos casamentos. Alguns de vocês estão aqui, que quando ouvem um apelo dos grupos de casados para sempre estão se formando. Talvez você pense: eu já fiz isso. Mas se você fez, querido, e sabe o que é que eles estão falando, e não é o seu caso de fazer de novo, embora eu vou te dizer, não vai te fazer nenhum mal, só bem fazer isso de novo, você no mínimo pode pensar em algumas pessoas. Você pode colar em alguns desses casais, dizendo que você precisa fazer isso. Invista no seu casamento. Traga Deus e os fundamentos da palavra para dentro dele. Eu quero que a gente possa orar e clamar que restauração venha. Eu creio que milagres podem nascer aqui, hoje, aqui e agora. Para você que está aqui hoje, para você que nos acompanha à distância pela internet ou televisão, Deus também pode operar milagres na sua própria casa. Eu gostaria que nós levantássemos um clamor a Deus. Se você está com seu cônjuge aqui, eu gostaria que vocês orassem juntos. Se você estiver com seus filhos aqui, eu gostaria que vocês tentassem orar juntos. Mas mesmo que a família não esteja toda aqui, eu quero que você levante um clamor pela sua casa. O clamor de viver o melhor de Deus, o clamor de não ver a dissolução da família, o clamor de ver a manifestação da presença do Senhor e dos recursos do céu. Espírito Santo, vem sobre nós. Se o Senhor não vivificar a Tua palavra, a gente terá tido apenas um discurso ou uma palestra. Mas nós clamamos por mais do que isso. Assim como o coração daqueles 2 discípulos que iam a caminho de Emaús se aquecia ao ouvirem a Tua palavra, porque o que eles receberam não foram apenas informação no nível racional. É hora que o Senhor acenda a verdade da Tua palavra dentro de cada um de nós. Acenda a consciência e a compreensão delas no nível profundo. Nós não queremos agir como os discípulos e dizer: se a verdade é essa, não vale a pena casar.
Nós queremos viver o casamento de acordo com o seu modelo, acreditando que esse é o melhor e que não há outra opção. Nós queremos proteger nossa casa e o nosso matrimônio. Queremos lutar pela intervenção de Deus nos nossos casamentos. E nós oramos não só pelos que já se casaram, nós oramos por cada um dos solteiros que nos ouve hoje e que ainda vão contrair, ó Deus, a aliança matrimonial. Que eles possam entender o que é a união divina. E que eles possam tratar disso com zelo. Mas acima de tudo, que a Tua presença possa ser atraída e cultivada, para que a gente possa ter a devida manutenção dessa aliança, com todos os recursos celestiais. Perdoa-nos pela dureza do nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, pelas muitas vezes em que Te afastamos da nossa casa, família, do nosso matrimônio, em vez de Te atrair e permitir que o Senhor agisse. Perdoa-nos, Senhor, as muitas vezes em que quebramos os princípios da Sua palavra. Nós queremos nos arrepender diante do Senhor. E pela fé não apenas clamamos perdão, nós nos apropriamos do perdão. Nós queremos recomeçar e reconstruir debaixo do Teu favor, da manifestação da Tua graça, do sopro de vida do Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito Santo que na visão de Ezequiel ressuscitou todo aquele vale de ossos secos, pode trazer vida aos casamentos, e é por isso que nós clamamos hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos por cada família da igreja. Oramos pelas famílias na nossa nação. Em especial por aqueles, Senhor, que já são parte do Teu povo. Ó Deus, jamais poderemos produzir impacto de transformação do lado de fora se não vivemos primeiro as Tuas verdades. Seremos impotentes para sarar a família se primeiro não vivemos a Tua intervenção nas nossas. E nós clamamos não apenas por avivamento na nossa nação, mas clamamos por reforma, por um nível de entendimento mais profundo da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. E para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Querido, olhe para cá um instante. A gente tem falado muito de avivamento. Avivamento não é só a visitação do Espírito Santo. É o que isso pode produzir. Malaquias, anunciando a vinda de Jesus, diz: Ele virá como o sol da justiça e trará cura em suas asas. Cura para quê? Ele não está falando só do ministério de cura física de Jesus. Diz: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Joel profetizou: e acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Deus não diz só vocês vão profetizar. Ele diz os seus filhos. Sabe o que Deus está dizendo? Avivamento é quando eu entro na sua casa. Avivamento é quando eu pego os seus filhos. É quando eu consigo visitar você e a próxima geração. Avivamento é quando a sua casa é cheia do Espírito Santo. Não só quando os nossos cultos são cheios. Quando a Bíblia fala de Filipe como homem de Deus, eu gosto de Filipe como homem de Deus, que ele não apenas porque ele evangelizou Samaria, não apenas porque ele foi arrebatado no corpo, levado de um lugar para outro. Mas a Bíblia diz que Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Primeiro diz que antes de casar, elas se conservavam como deveriam. E ele é um pai que está investindo na criação de filhos que se guardam com pureza para o casamento. E além desses valores, a Bíblia diz, elas profetizavam. Esse é o tipo de casa que nós precisamos construir. Porque um ambiente, querido, onde nós vivemos cheios do Espírito Santo, é um ambiente onde famílias
vão refletir a glória de Deus. Eu não estou dizendo que serão perfeitas, mas serão tratadas continuamente nas suas imperfeições e vão revelar aquilo que Deus pode fazer. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?